Amados irmãos, em Cristo Jesus, e a graça e a paz do nosso Salvador. São palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 16, 9. Uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Desejo proceder também a leitura de alguns versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 8 ao 12, depois do 18 ao 20. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíram. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A Ásia, no tempo do Novo Testamento, no ministério dos apóstolos, era bem diferente, evidentemente, da Ásia que conhecemos hoje. As cidades eram Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Éfeso, Colossos, Troade, Mileto, Pisídia, Lícia, Panfilha, Tarso, Antioquia, Listra, Icônio, Galácia, Bitínia, Ponto, Capadócia e Cilícia. Os 3 grandes centros metropolitanos, como Pérgamo, Esmirna e Éfeso, possuíam igrejas cristãs estabelecidas ali. O apóstolo Paulo fala aqui no texto em porta aberta. E o termo porta é aqui usado metaforicamente para indicar oportunidades. Veja que Paulo chama esta porta de eficaz. Ele disse: uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Depois de elogiar a grande porta aberta para o Evangelho, ele tinha que explicitar que ali havia muitos, mas muitos adversários.
esses adversários usados pelo diabo, evidentemente, não queria que Paulo cumprisse a vontade do Senhor naquele lugar e nem que o evangelho de Cristo alcançasse as vidas. As superstições da Ásia inteira estavam concentrados na cidade de Éfeso. Por todos os primeiros séculos de nossa era, as multidões da cidade, supersticiosos, frívolas, impulsionadas pelos motivos mais corriqueiros, tornaram-se o inimigo mais perigoso e infalível do cristianismo. A adversidade é a grande bênção no Novo Testamento, ao passo que a prosperidade é a prova da bênção no Antigo Testamento. Na Ásia, todos ouviram a palavra do Senhor, mas nem todos se converteram ao Senhor. Entretanto, muitos aceitaram a palavra pregada por Paulo. Ocorre que um dos que não aceitaram a pregação de Paulo, um certo Demétrio, um ourives que fazia miniaturas do templo de Diana em prata, revoltado, acabou confessando aos outros artífices: e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Atos 19, versículo 26. Em Éfeso, amigos, portanto, através do ministério de Paulo, houve os que aceitaram o evangelho da graça, muitos dos quais vieram a confessar publicamente as coisas que tinham feito. Houve os que receberam o Espírito Santo e também o dom da profecia, e os que receberam curas e libertações em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual Paulo escreveu aos Coríntios de Éfeso: uma porta grande e eficaz se me abriu. 1 Coríntios 16, versículo 9. Mas há muitos adversários, disse. Em sua terceira viagem missionária, Paulo falou ousadamente por espaço de 3 meses na sinagoga de Éfeso. Porém, quanto mais ele falava de Cristo, mais as pessoas endureciam seus corações, tanto que Paulo se retirou deles, separou seus discípulos e foi pregar em um outro espaço, que no caso aqui era uma escola de um certo tirano, conforme Atos 19, 9, onde teve liberdade de pregar o evangelho de Cristo Jesus por cerca de 2 anos, como lemos. O apóstolo Paulo soube administrar bem estes e outros problemas tão difíceis em sua carreira. Passou por perseguições e foi contado como morto, mas nunca desistiu de falar de Cristo Jesus, do seu ministério apostólico. É impossível conquistar, querido, sem guerrear. Logo depois da morte de Moisés, Josué assumiu a missão de conquistar não somente a terra prometida de Canaã, mas ele conquistou 33 reinos
cada batalha o tornou mais habilidoso, perspicaz e preparado para enfrentar qualquer adversário. De Deus, Josué tinha ouvido esta palavra: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1, versículo 9. Querido irmão, Deus nos permite que passemos por fortes lutas e tribulações para nos deixar mais fortes, mais maduros e também experientes. Certamente, irmãos, nem sempre a porta aberta para a palavra de Deus é grande, como Paulo diz, e é fácil. Paulo teve muitas dificuldades na cidade de Éfeso. No mundo atual, diversos países ainda são fechados para o Evangelho de Cristo e poucas cidades abrem aos seus ministros uma porta para a sua palavra. Surgem adversários e, por consequência, as perseguições que podem ser tanto verbais como físicas, ocasionando muitas vezes na morte de obreiros. A esse respeito, Paulo disse que em Éfeso havia muitos adversários, o que significa que o Evangelho encontrou muita oposição naquela cidade. E isto é confirmada pelas palavras de Lucas, que foi o autor da carta de Atos dos Apóstolos. Ele disse: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Atos 19, versículo 23. E também pelas palavras de Paulo aos Coríntios, que diz: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, e de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós em orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dado graça a nosso respeito. 2 Coríntios 1, dos versos 8 ao 11. Nunca é demais o pastor insistir solicitando aos irmãos que orem pelo seu ministério. Devemos saber que os pastores verdadeiros, comprometidos com a palavra de Deus, têm muitos inimigos, além do inferno todo, estão homens dissolutos e maus que não têm a fé, e por isso que os irmãos devem orar pelos pastores, para que Deus os livre das ciladas deles. Orar não só por eles, mas pelos missionários, evangelistas, que têm a dura missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os lugares. O apóstolo Paulo exorta os santos a orar por ele e seus cooperadores, não só para que a palavra por meio dele se expandisse e fosse glorificada,
como, por exemplo, em Antioquia da Pisídia, conforme está escrito, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra de Deus. Atos 13:48. Observaram? Gentios glorificaram a palavra de Deus, entregaram as suas vidas ao Senhor, se alegraram com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas também Paulo pediu que orasse para que eles fossem livres dos malvados, e isto é confirmado por esta exortação de Paulo aos Tessalonicenses. Veja bem, segundo Tessalonicenses 3, de 1 ao 2. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Observaram que Paulo disse que, porque a fé não é de todos, visa ser uma explicação da conduta hostil de alguns. Paulo estava em Corinto, a cidade ímpia e má, onde não todos tinham fé. De fato, poucos, né? Fé aqui pode ser entendida no sentido de confiança. Nem todos os homens exercem fé, ficando subentendido que nem todos vão aceitar nossa mensagem, como não aceitaram a mensagem de Cristo Jesus e dos apóstolos e de todos aqueles que serviram o Senhor posteriormente. Temos outra exortação que Paulo dirigiu aos santos de Roma, enquanto ele estava em viagem para Jerusalém, para lhes levar uma coleta destinada aos pobres dentre os santos daquela cidade. Observe: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Romanos 15, do 30 ao 31. Por esta exortação do apóstolo Paulo, se percebe, queridos irmãos, como Paulo considerava muito útil as orações dos santos em seu favor e de seu ministério e de seus cooperadores na obra. Tiago nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Paulo não só cria, mas também o via em muitas ocasiões. O poder da intercessão dos irmãos era algo vivenciado por Paulo, e ele percebia que, de fato, os irmãos os amavam mesmo, porque se preocupavam com ele, com o Evangelho. Uma das ocasiões em que viu Deus livrá-lo dos homens maus em resposta à oração dos santos em seu favor foi na sua volta a Jerusalém. Ali em Jerusalém, Paulo foi agarrado pelos judeus desobedientes, os quais procuravam matá-lo, mas foi livre por Deus das suas mãos. Entretanto, chegou o momento de Deus dar o devido descanso a Paulo. Permitiu que o imperador Nero o matasse posteriormente. Mas, enquanto isso, Paulo foi um pregoeiro da justiça e pôde comemorar. Uma porta grande e eficaz se me abriu
e há muitos adversários. Não desanime, creia, as portas podem se abrir para você também. E por mais que os seus olhos não estejam vendo, acredite, uma porta pode estar se abrindo. Jesus está no controle da sua vida, das nossas vidas. Deus nos deu o melhor amigo para estar conosco em todos os dias, em todas as horas, Jesus Cristo, o Senhor. Agora, pode ser que você esteja em desobediência. Deus pode ter aberto portas para você, pela qual você ainda não quis entrar. Quantas vezes você já desprezou a oportunidade, o convite de Cristo para a salvação de sua vida? Não perca, amigo, a oportunidade. Pode ser que você não terá outra chance. O que acontecerá em sua vida amanhã você desconhece. Observe o que Tiago disse em Tiago 4,14. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. E Salomão disse mais: não presumas no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Provérbios 27:1. Em outras palavras, é como Salomão disse também no livro de Eclesiastes, é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Eclesiastes 8, versículo 7. Então, amigo, aproveite o hoje da sua vida. Este dia de hoje agora te pertence. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Passe por esta porta da salvação. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Deus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor concede a cada ser humano para que se salve mediante o amor, a bendita graça de teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por esta porta da salvação que continua aberta para todos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, fiquem na graça, na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passo os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez
ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Ser mais que vencedor. O vencer.